Olá, bom dia, turma de sétimo ano. Voltamos aqui na semana para dar continuidade às nossas aulas, para a gente não ficar totalmente parado. E o assunto da semana é raiz quadrada com números inteiros. Já que na semana passada nós falamos da potenciação com esse tipo de números, tá? Então vamos lá. Raiz quadrada é um assunto que nós já trabalhamos. Nós vamos dar uma relembrada inicialmente nos termos da operação radiciação, porque quando a gente escuta a palavra, mas não sabe o que ela significa ou ao que ela está querendo se referir, a gente fica meio perdido, né? Então vamos lá. Eu coloquei ali, raiz quadrada de 36 igual a 6. Cada um desses elementos envolvidos recebem um nome. Então, quando eu falar assim, raiz, bom, você já sabe que a raiz é o resultado da operação. Quando eu falar o radicando, é o número de quem eu quero encontrar a raiz, aquele número que vem dentro do radical. E o índice, quando eu falar assim, o índice da raiz, é esse númerozinho que vem aqui fora, tá? E para a gente ter certeza de que sabe do que está falando, quando eu falo com vocês, raiz quadrada de 36 é igual a 6, é porque 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Certo? Então isso é para a gente relembrar. Trocando em miúdos, isso aqui que eu acabei de escrever. Quando eu pergunto a raiz quadrada de 36, o que eu quero saber de vocês é justamente o seguinte: qual é o número que elevado ao quadrado dá 36? É uma pergunta que está implícita aí, tá? Bom, no caso, esse número é o 6. Outra coisa para a gente lembrar antes de engatar na aula de hoje de verdade. Quando o índice da raiz vale 2, ele não precisa aparecer, ou seja, raiz quadrada tem índice 2, mas ele não vai vir escrito aqui fora. Vai vir como então? Vai vir assim, raiz quadrada de 36. Ou raiz quadrada de 25, ou raiz quadrada de 100, enfim. O índice não vai vir escrito aqui fora. Então você já sabe, não veio nada escrito aqui, é porque o índice vale 2. É uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 vale 6. Tá? E aí, como nós estamos falando de números inteiros, ou seja, existem os números positivos, como é o caso do 36, mas a gente sabe que também existem os números negativos. Isso nos coloca uma pergunta. Por exemplo, pegando carona aqui no número 36, no exemplo dado. Qual seria ou qual é a raiz quadrada de menos 36? Tá? Aqui eu usei a linguagem escrita, né? A linguagem corrente, a língua portuguesa. Aqui eu usei a linguagem matemática, simbólica. Raiz quadrada de menos 36. Qual seria? Ou qual é? Bem, a resposta é intuitiva, o que a maioria me diz, pelo menos enquanto a gente está dentro de uma sala de aula, é: bom, se a raiz quadrada de 36 vale 6, a raiz quadrada de menos 36 deve valer menos 6. Isso aqui é o que a maioria fala, tá? Menos 6. Mas será que é verdade? Bem, eu disse a vocês que a resposta que a gente responde, que a gente dá, ou melhor, a resposta que a gente dá quando se pergunta a raiz quadrada de algum valor é: qual é o número que elevado ao quadrado me dá aquele determinado valor? Ou seja, se eu pergunto a raiz quadrada de 36, eu quero saber o número que elevado ao quadrado dá 36. Então a pergunta que se coloca aqui é a mesma. Qual é o número que elevado ao quadrado dá menos 36? E aí eu convido vocês a refletir sobre o vídeo da semana passada. A sugestão aqui inicial foi menos 6. E vamos ver se isso corresponde à nossa expectativa. Bem, se menos 6 é raiz quadrada de 36, de menos 36, menos 6 ao quadrado, então, tem que dar menos 36, né? Bom, vamos lá. Na semana passada, nós vimos que quando a base é negativa,
nós devemos prestar atenção no expoente. Se o expoente é par, a potência é positiva. Se o expoente é ímpar, a potência é negativa. No caso aqui, o expoente é par, então a potência é positiva. Mais, e 6 ao quadrado vale 36. Bem, menos 6 ao quadrado, aqui ó, passar a caneta para ficar melhor de enxergar. Menos 6 ao quadrado vale 36 positivo, mais 36, e não menos 36. Logo, nós concluímos que a raiz quadrada de menos 36 não é menos 6. Não pode ser menos 6. Porque menos 6 ao quadrado dá 36 positivo e não negativo. Então, como é que a gente vai solucionar uma coisa desse tipo? E aí a resposta ela se torna óbvia. Nós não vamos solucionar, tá? Vocês vão aprender lá no último ano do ensino médio como responder esse tipo de situação. Mas ainda faltam alguns anos para você chegar lá. Até lá, a resposta de vocês vai ser: não existe raiz. Por enquanto, nós estamos no 7º ano, nós só conhecemos até esse momento o conjunto dos números inteiros. Então, nós vamos colocar que não existe raiz inteira. Mas eu já adianto a vocês que até o final do ensino médio, vocês não vão conhecer um conjunto numérico que tenha resposta para isso, tá? Isso vai ficar muito mais lá para frente. Então, apareceu esse tipo de situação, mesmo que seja num exercício que eu passe a vocês ou numa prova, uma prova futura, né? Esse é o tipo de resposta que você tem que apresentar. Não existe raiz inteira, tá bom? Ou não existe raiz no conjunto dos números inteiros, tá? É isso mesmo. E passa para a próxima, tá bom? Nós já vimos por que não existe. Porque não tem número elevado ao quadrado que tenha potência negativa. Tá? Todo número elevado ao quadrado tem resultado positivo. Beleza? E aí a gente vai dar uma relembrada em como calcular uma raiz quadrada quando eu não sei de cabeça. Porque, por exemplo, 36 é fácil. Eu sei que 6 vezes 6 dá 36. Ou 49 é fácil, eu sei que 7 vezes 7 dá 49. 64 é fácil, eu sei que 8 vezes 8 dá 64. Bom, quando o número está na tabuada, já deu para ver que a gente vai ter uma facilidade maior, até porque a gente já tem mais domínio da tabuada. Agora, e quando forem números assim? 1024, 72, 900, como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar chutando até acertar? Por exemplo, 1024, será que é 22? Será que é 30? Bom, não me parece uma maneira muito inteligente, tá? Então, nós vamos usar como auxiliar do cálculo da raiz quadrada a decomposição em fatores primos. Ela vai ajudar muito a gente, tá? E vale sempre, sempre, sempre. Vamos lá, vamos ver como. Primeiro, nós vamos fazer a decomposição do número. Por exemplo, 1024. Decompor em números primos. Tá lá. Aí eu tenho que pensar em um número primo capaz de dividir 1024. Como 1024 é par, nós podemos dividir por 2. É divisão, hein? 1024 dividido por 2 dá 512. 512 é par, então eu posso dividir por 2 também. 512 dividido por 2 dá 256. É par, posso dividir por 2. 256 dividido por 2 dá 128. 128 é par, posso dividir por 2. 128 dividido por 2 dá 64. 64 é par.
Vou continuar dividindo por 2. 64 dividido por 2, 32. E 32 é par. Divide por 2, cara. 32 dividido por 2, 16. É par. Divide por 2. 16 dividido por 2 vale 8. Vou aumentar aqui. 8 é par. Continua dividindo por 2. 8 dividido por 2 vale 4. 4 é par. Divide por 2. 4 dividido por 2 vale 2. 2 é par e é primo. Então só é divisível por ele mesmo. 2 dividido por 2 vale 1. Pronto, decomposição encerrada. Deu um trabalhinho. Mas nem foi tanto, né? Pelo tamanho do número. O que a gente vai fazer agora? Lembra que o índice da raiz quadrada vale 2? Então, nós vamos formar duplas. Nós vamos formar pares de fatores iguais. Como assim, ó? Aqui eu tenho uma dupla. Aqui eu tenho outra, e outra, e outra, e outra. De cada dupla, nós consideramos um fator. Então, tá lá, ó. Da primeira dupla, eu puxo um fator. Da segunda dupla, eu puxo um fator. A mesma coisa para a terceira, para a quarta e para a quinta dupla. E a gente multiplica esses fatores. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E vamos ver quanto dá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, eu garanto a vocês que a raiz quadrada de 1024 vale 32. Tá? Significa que 32 elevado ao quadrado dá 1024. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai fazer. É o nosso melhor aliado no cálculo da raiz quadrada. Mesmo mais para frente, quando vocês estudarem índice diferente de 2, ou seja, raiz cúbica, raiz quarta, a decomposição em fatores primos vai ser o maior aliado de vocês, tá? Só que aqui nós formamos dupla porque o índice vale 2. Lembra? Quando o índice não aparece, vale 2. Se o índice for 3, nós vamos formar trios. Se o índice for 4, quartetos e por aí vai. Tá bom? Se aqui dentro fosse menos 1024, a nossa resposta seria: não existe raiz inteira, ou não existe raiz no conjunto dos números inteiros, perdão. Tá bom? E é assim que a gente vai fazer. Vamos para o próximo. Raiz quadrada de 72. 72 é um número positivo, então vamos lá, vamos decompor. Vou botar até mais para o canto aqui, porque senão pode embolar com essa de baixo. 72. Bom, 72 é par. Vou começar a decomposição dividindo por 2. 72 dividido por 2 dá 36. Bom, 36 é par. Vou dividir por 2. 36 dividido por 2 dá 18. É par. Vou dividir por 2. 18 dividido por 2 dá 9. E não é mais par, então não posso mais dividir por 2. Vou dividir por 3. 9 dividido por 3 vale 3. 3 é primo, só pode dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3 vale 1. Decomposição encerrada. Vamos lá tentar formar os nossos pares. Ó. Tem um par aqui, par de fator igual, né? Par de fatores iguais. Tem outro aqui. De cada par a gente puxa 1. De cada par a gente puxa 1. 2 vezes 3 vale 6. Só que esse camarada sobrou. O que a gente faz com ele? Bom, tem uma coisa que se deve fazer, mas ainda não é o momento. Então, por hora, a nossa resposta aqui vai ser a mesma de quando o radicando é negativo, tá? Não existe raiz inteira, tá bom? Vamos aprender também só no final do ensino médio? Não, isso daqui vocês vão aprender bem antes, tá? Daqui a pouquinho vocês vão aprender como responder esse tipo de situação. Mas por hora, por enquanto,
nossa resposta vai ser: não existe raiz inteira. Tá legal? Mesma resposta, tá? Lembrando, são situações diferentes, tá? Só que, por enquanto, a gente vai dar a mesma resposta, porque o que responde isso aqui não é um número inteiro também. Mas não é um número que está no conjunto que vocês só vão ver no final do ensino médio. Vocês vão aprender sobre esse conjunto numérico bem antes. Por isso que nós vamos aprender a dar esse tipo de resposta antes, tá? E o último exemplo que eu coloquei para vocês, raiz quadrada de 900. Bom, é decomposição também. Falou em raiz, nosso maior aliado é a decomposição em fatores primos. Vamos lá, 900 é par, então eu vou dividir por 2. Lembrando que não precisa ser o menor número primo não, hein? Eu faço do menor para o maior porque eu acho que fica mais organizado, mas isso não é uma obrigatoriedade. 900 dividido por 2 dá 450. Tá lá. 450 é par, então eu vou dividir por 2. 450 dividido por 2 dá 225. E não é mais par, então não posso mais dividir por 2. Aí eu estou reparando que a soma dos algarismos, 2 mais 2 mais 5, 9, resulta num múltiplo de 3. 9 é múltiplo de 3, então eu posso dividir por 3. Olha lá. 225 dividido por 3 dá 75. Olha lá. De novo, a soma dos algarismos, 7 mais 5, 12, é múltiplo de 3. Então, eu posso dividir por 3. 75 dividido por 3 dá 25. E não dá mais para dividir por 3. Olha a soma dos algarismos. 2 mais 5, 7. 7 não é múltiplo de 3. Então, agora eu posso dividir por 5. Porque acaba em 5. Dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 vale 5. 5 é primo, só pode dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 vale 1. Decomposição encerrada. Então, agora nós vamos formar os nossos pares, nossas duplas. Aqui, 2 com 2. Lembrando que tem que ser de fatores iguais. Eu não posso misturar 2 com 3 ou 3 com 5, tá? 3 com 3, 5 com 5. De cada duplinha, nós pegamos 1. Tá lá, e multiplicamos. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, a raiz quadrada de 900 vale 30. Significa dizer que 30 elevado ao quadrado vale 900. Tá bom? Então, é dessa maneira que vocês vão calcular a raiz quadrada. E se o número for negativo, não existe raiz inteira, ou não existe raiz no conjunto dos números inteiros, porque, de acordo com o que nós vimos semana passada, quando o expoente é par, se a base é negativa, a potência é positiva, ou seja, não existe um número capaz de estar elevado ao quadrado e ter como resultado um número negativo, tá? Por esse motivo, não temos como responder esse tipo de situação ainda. Bom, como é que isso vai se comportar quando aparecer numa expressão numérica? Bem, nós já sabemos que expressões numéricas a gente não faz de acordo com a nossa vontade. Nós temos que obedecer algumas prioridades, tá? E elas não mudam, elas se mantêm. Com relação aos sinais de associação, nós obedecemos a seguinte ordem: prioridade máxima, parênteses. Depois, colchetes. Por fim, chaves. Belezinha? Se tiver os 3 sinais, nós vamos obedecer essa ordem, tá? Se só tiver parênteses. Então o primeiro que está no parênteses. Se não tiver parênteses, tiver colchetes e chaves. Colchetes e chaves. Tem que obedecer essa ordem aqui, essa ordem de prioridade. Prioridade número 1 dos parênteses. Depois, colchetes. Por fim, chaves, tá? E com relação às operações, nós dávamos a seguinte prioridade. Primeiro a gente fazia divisão e multiplicação.
Depois, adição e subtração. Agora, nós já estamos trabalhando também com potenciação e radiciação. Então, elas têm que entrar em algum lugar. E elas tomam a prioridade da divisão e multiplicação, tá? Ela agora é a primeira, elas, né? Potenciação e radiciação são as mais urgentes, a que nós vamos fazer primeiro, antes de todas as outras, tá? E depois a ordem se mantém, divisão e multiplicação, adição e subtração. Lembrando, se a gente tiver divisão e multiplicação uma seguida da outra, por exemplo, 2 vezes 7 dividido por, 5, a gente vai manter a ordem da leitura, tá? Então, aqui nesse caso, primeiro eu multiplico e o resultado eu divido. Ou, 8 dividido por menos 4 vezes 6. Eu vou manter a ordem da leitura. Nesse caso aqui, primeiro eu vou dividir e depois multiplicar. Tá bom? É bem tranquilo. Junto com o vídeo, estarão lá as páginas que vocês devem fazer, tá? Continuem se cuidando, continuem estudando e até a próxima semana. Um abraço!